Bom dia, presta atenção, essa é uma série de Berserk. Como eu vejo os outros episódios dessa narração super imersiva! Eu falo no começo de todo vídeo, Baitinga. Aqui embaixo na descrição tem um link que te leva para uma playlist. Nessa playlist tem todos os episódios narrados até aqui. Esse é o 8º vídeo, ou seja, nessa playlist você encontra os 7 primeiros. E dependendo de quando você esteja assistindo, talvez tenha até o episódio 9, 10, 11, 50, sei lá. Quando tu tá vendo o vídeo, desgraça, eu não sei. Enfim... Desculpa a enrolação e vamos para o episódio. É que o pessoal sempre pergunta, como é que eu vejo os outros episódios? Aí eu sempre falo no começo do vídeo. Windom, Castelo de Midland. Guts estava muito ferido e usava uma muleta para andar. Ele passa por 2 nobres que debochavam da derrota do dia anterior. Guts atinge com sua muleta o pé de um deles, que logo saca sua espada, mas o olhar de Guts é o suficiente para fazê-lo recuar. Tão assustador! Guts logo chega até os outros. Eles estavam em frente aos aposentos de Griffith, do lado de fora. Casca lança um olhar furioso para Guts. Afinal, ela o culpa pelo que acontecera com Griffith. É tudo culpa sua, ela havia dito. Os falcões estavam do lado de fora, pois Griffith já estava recebendo a visita de alguns barões. Mas Guts não se importa. Afinal, ele estava apenas visitando um amigo ferido. Que mal havia nisso. Então ele vai entrar. 2 cavaleiros tentam impedi-lo, mas ele rapidamente se livra dos 2. Todavia, quando ele atravessa a porta, é Casca quem parte para cima, acertando-lhe um soco na cara. Por que você fez isso, sua... Ele percebia que Casca estava chorando. Por que você é sempre assim? Por que faz o Griffith gostar tanto de você? Ela perguntava. Guts levanta e se retira, dizendo que vê Griffith mais tarde, e quer te diz entender como Guts se sente. Recentemente tem sido difícil achar um bom momento para falar a sós com o Griffith. É como se ele estivesse tão distante. Isolado, Guts treinava com a espada. Ele se enfurecia ao lembrar das palavras de Casca. Droga! Aquela mulher maluca. Griffith, usando uma muleta, aparecia. Não fique com tanta raiva. Griffith, você já pode usar uma espada? Suas feridas eram bem piores que as minhas. Você é muito resistente. Desculpa por ontem. Eu ouvi que você veio me visitar. Eu tenho que falar com esses aristocratas. Tão chato. Mas fazer o quê? É importante para o reino. Nosferatu Zod. Eu mal posso acreditar que um monstro assim exista, quase como um pesadelo. Por outro lado, prova que coisas inacreditáveis podem existir nesse mundo. Por exemplo, o que chamamos de Deus. E que tal o demônio? Provavelmente são a mesma coisa. Como foi que eu sobrevivi? Eu estava inconsciente. Foi seu colar. Ele voou para longe depois de ver isso. Guts começa a lembrar das palavras de Zod. Então essa coisa tem o poder de manter os demônios longe? Tenho que agradecer àquela cigana. Eu devo a você de novo. Por quê? 3 anos atrás, você disse que não queria perder um bom soldado. Mas você arriscou sua vida por somente um bom soldado. Uma pessoa racional como você não deveria fazer aquilo. Então por quê? Você continua falando sobre isso. Você acha mesmo que eu preciso de uma razão para arriscar minha vida para salvar você? De repente, o rei aparece. Ele estava passando por ali com seu irmão e filha. Eles se cumprimentam e o rei apresenta sua filha Charlotte. A garota acaba tropeçando e Griffith a segura, o que faz o irmão do rei agir com violência. Você tocou na princesa? Como ousa, escória? Ele acerta um tapa em Griffith, o que faz Guts partir para cima, mas o líder dos falcões o impede. Com um olhar sinistro e lábio sujo de sangue, Griffith diz: Eu sinto terrivelmente, General Julius. Mais tarde, Julius caminhava nos arredores do castelo e logo é interceptado por esse homem, o Ministro Foz. Todo ano acontece um evento real, a caçada, e o exército de Julius, os dragões brancos, sempre são a guarda de honra para esse evento. Porém, o Ministro Foz diz ter ouvido que esse ano o rei vai escolher os falcões para a guarda de honra, o que irrita profundamente Julius. Mas o ministro também não se agrada em ver um plebeu subir tanto na corte, então sugere um ataque.
Algumas pessoas poderiam ser atacadas por animais ferozes. Ou talvez alguém possa ser atingido por uma flecha perdida. Uma flecha banhada em um veneno mortal. O dia do evento havia chegado. Estavam todos lá. Julius, o besteiro, Griffith e os falcões como guarda. O que irritava muito Guts. Servir um bando de nobres durante a diversão deles lhe soava patético. Chega o momento em que um javali assusta o cavalo da Charlotte, o fazendo correr para a floresta. Griffith vai ajudá-la e consegue acalmar o cavalo. É nesse momento que o besteiro decide agir, escondido atrás de alguns arbustos. Ele dispara a flecha e acerta o peito de Griffith. Os falcões correm até ele, todos desesperados, principalmente Casca, que chega a chorar. Mas Griffith estava bem. Ele retira a flecha e percebe que estava envenenada. Graças ao Behelit, que serviu de escudo, ele sobreviveu. Griffith percebe que Julius o observava de longe, claramente aborrecido. Mais tarde, Julius se reunia com o atirador. Por favor, me perdoe. Eu não vou ouvir suas desculpas. Eu vou dizer que foi um assassino de Shuda tentando matar a princesa. Então ninguém vai suspeitar de nós. Mas agora o Griffith vai ser um herói por salvar a princesa. Todos estão chamando ele de herói, até sua majestade. Nós acabamos ajudando ele a ganhar mais fama. Ele é o desgraçado da história. Mas a flecha atingiu o coração. Pouco me importa como aquele desgraçado sobreviveu. Basta. Agora me deixe. O atirador se retira e Julius fica sozinho, lembrando daquele olhar. É como se ele estivesse me esmagando e me desprezando. Depois, Guts se encontrava em uma biblioteca com Griffith. Ele senta, folheia um livro e pergunta: Então, o que você queria falar comigo? Griffith responde: Eu quero que você mate uma pessoa. Mais tarde, Guts andava pelos arredores do castelo encapuzado. Ele usa o telhado para chegar até os aposentos de Julius, que treinava a espada com seu filho. Ao ver a forma rígida com que Julius tratava a criança, Guts lembra de Gambino. Depois de alguns minutos, Julius se encontrava sozinho na sua sala e percebe que a porta do andar de cima estava aberta. Aquele espadachim encapuzado aparece para ele. Julius corre para pegar sua espada e Guts corria até ele. Ele estica sua espada para trás e corta o torso de Julius diagonalmente, o fazendo agonizar até a morte. Nesse instante, uma sombra entrava na sala. Guts partia naquela direção e perfura o estômago do indivíduo. Só depois de fazê-lo, ele percebe que se tratava do filho de Julius. Só depois, Guts percebia ter matado uma criança. O garoto esticava sua mão, enquanto tentava lançar um último suspiro. Guts segurava a mão e solta. Quando ele cai morto no chão, Guts tapava a própria boca com a mão. Ele se sentia um monstro. 2 cavaleiros aparecem e o espadachim rapidamente os elimina. Ele corria, tentava fugir do castelo e para fazer isso, eliminava vários cavaleiros que tentavam interceptá-lo. Ele pula na direção de uma floresta e é atingido por uma flecha no braço. Ele encontra uma entrada para esgoto e entra para se esconder. No processo, ele acaba batendo a cabeça em uma pedra e desmaia. Mais tarde, ele acordava. Seu olhar mais uma vez estava vazio e sua cabeça sangrando. Ele logo chega onde o bando estava instalado, sujo e ferido. Ele pergunta onde está o Griffith e Casca responde que está em uma festa com a princesa Charlotte no Palácio Rosa. Guts dá as costas e vai até esse palácio. Subindo as escadas, ele já conseguia ver Griffith com a princesa. Guts continuava andando, mas Casca o para, dizendo para ele esperar a festa acabar. Ela pega a faca de Guts, corta a manga do seu vestido e usa o pano para estancar o ferimento da flecha. Embora não estivessem tão perto,
eles conseguiam ouvir o que Griffith conversava com Charlotte. Ele estava filosofando sobre os seus sonhos. Falava que todo homem deveria arriscar sua vida por seus sonhos e que a vida daquele que só procura viver outro dia é inaceitável. Charlotte se referia aos membros do Bando Falcão como seus amigos, mas Griffith diz que não os considera amigos, pois um amigo não deveria seguir o sonho do outro. Um amigo deveria achar sua própria razão para viver. Um amigo para Griffith é alguém que se iguala a ele, que está à sua altura. Nesse momento, Guts sentia um universo de distância entre ele e aquele que ele chamava de amigo. Uma mulher aparece chamando pela princesa e avisa que o Duque Julius e seu filho foram mortos e que o assassino havia invadido o castelo. Isso imediatamente faz Griffith abrir um sorriso diabólico. É nesse instante também que Guts dá meia volta, se distanciando ainda mais de Griffith. No dia seguinte, Griffith estava se preparando para mais uma batalha. O ministro Foss o vê e o para conversar. Rumando para a batalha? Sim, ministro Foss. Nessa batalha, os falcões estão na primeira linha, não estão? Ninguém além de você pode se tornar o anjo da guarda de Midland após a morte do Conde Julius. Desejo-te sorte. Anjo da guarda é exagero, mas darei meu melhor. Quanto ao assassinato, o culpado ainda não foi encontrado. É verdade que as mentes humanas estão fracas por causa dessa época de trevas, mas a morte de Adonis, que só tinha 13 anos, foi muita crueldade. Foi obra de um demônio. Não foi um demônio. Foi um humano, ministro Foss. Mas, Griffith, eu ouvi um estranho rumor a respeito desse assassinato. Estranho rumor? A flecha não tinha o intuito de atingir a princesa Charlotte. Ela tinha o intuito de atingir você. Eu? Sério? Um mero líder de um bando? Não seja tão modesto. As habilidades dos falcões fazem com que os inimigos queiram vingança. O rumor diz que o assassino não era de Shuda. Era de dentro do palácio. É só uma especulação ridícula. É assim. Se você estripar a pele de um aristocrata, você será considerado um assassino sangue frio que pode matar qualquer pessoa sem nenhum sinal de hesitação. Vou repetir. Essas pessoas, se elas quiserem matar você, não faz diferença se matarem dentro ou fora do palácio. Até que é uma razão bem engraçada. Tenho que me apressar para sair. Com licença. Griffith se retira. Ele permaneceu calmo, mesmo quando eu mencionei o Adonis. Será que ele não é o culpado? Não teria como haver tal coincidência. As mortes do Conde Julius e Adonis foram arranjadas por ele, com certeza. Ele provavelmente quis se vingar por causa do dia da caçada. Ele sabia que o Conde Julius era o culpado. Será que ele sabia que eu também estava envolvido? Não, isso é impossível. Eu nunca contei a ninguém, e não há provas contra mim. Mas ele é surpreendente. Bem, se a luta dele pode trazer paz a essa terra, ele tem utilidade. Ele está se tornando mais e mais popular. Mas se eu me livrar dele, só sobrará um herói morto. Ao olhar para trás, o ministro percebe que Griffith estava ali, parado, lhe encarando com aqueles malditos olhos. Como uma fera, esperando o momento certo para o abate. As nuvens estavam pesadas e trovejava. O exército de Shuda já estava preparado, assim como o de Midland, liderado por Griffith. Ambos os exércitos avançavam. Casca interceptada por um grandalhão.
que a provoca por ser a única mulher do pelotão. Você conseguiu esses status porque foi pra cama com Griffith. Ele provoca e a atinge com seu martelo enorme. Casca bloqueou com a espada, mas acabou caindo de seu cavalo. Ela não estava conseguindo lutar direito, pois estava menstruada. O grandalhão a pressiona com um tridente enorme, até que ela chega na beira de um penhasco. Quando o inimigo disparava seu golpe final, Guts aparecia para protegê-la, bloqueando o ataque com sua espada. Não estou te reconhecendo, Casca, ele diz. Com um golpe, Guts consegue amassar o tridente do inimigo, quebrar seu capacete e fazer um corte superficial na sua testa. Ele ataca mais uma vez e rasga a lateral do rosto do maldito, que fica se debatendo no chão. Guts vai até Casca. O que está acontecendo? Você tá estranha. Pode morrer se não tomar cuidado. De repente, Casca desmaia. Guts estica seu braço para evitar que ela caísse do precipício. O inimigo aproveita a chance e dispara uma flecha na cintura de Guts, fazendo com que ele caia junto de Casca. Ele a abraça para protegê-la da queda. O penhasco era alto, mas por sorte, eles caíram em um rio. A batalha seguiu. Uma forte chuva se iniciou. Guts saiu do rio, trazendo Casca em seus braços. Ela seguia desacordada. Guts faz respiração boca a boca para retirar a água dos pulmões da garota. Feito isso, ele retira a flecha da sua cintura e a joga no rio. Droga, aquele desgraçado. Se eu vê-lo de novo, vou cortá-lo em pedaços. Nós sobrevivemos à queda de um lugar tão alto. Inacreditável. Como vamos subir de volta? Como nós vamos nos encontrar com as tropas? Tá muito frio. Ela tá com febre alta. Não é estranho. Ela tá parecendo muito fraca hoje. Não posso ficar nessa chuva. Guts a leva para uma caverna ali perto, para se abrigar da chuva. Ele retira sua armadura para tratar de seu ferimento. Depois muda sua atenção para a Casca. Ele precisava esquentá-la. Mas se fizesse uma fogueira, os inimigos os encontrariam. Então não havia outra maneira. Guts retira as roupas molhadas de Casca. É quando ele percebe o motivo da sua fraqueza repentina. Ela estava naqueles dias. Então ele a abraça, a aquecendo com seu corpo. Ao amanhecer, Casca acordava. E ao perceber o que Guts havia feito, ela lhe dá um soco na cara, lhe joga as partes das armaduras e quase fura sua testa com uma faca. Sua doida! Eu tive que te carregar usando armadura e você não disse nem obrigado? Pior, joga uma faca em mim. Se você não fosse uma mulher, eu te dava um soco na cara. Casca começa a lembrar das provocações do inimigo. Ela chora e diz que não queria ter nascido mulher. Ela se joga no chão. E Guts lhe dá sua camisa. Ela veste, se sentindo patética por estar recebendo ajuda de Guts. Provavelmente ela me odeia. Não devia ter ajudado. Ei, me responde uma coisa. Por que você se juntou aos Falcões? A guerra é difícil para mulheres. Após um breve silêncio, ela diz que foi por causa do Griffith. Casca nasceu em uma vila pequena e pobre. Um dia, apareceu uma aristocrata a querendo como serva. O pai de Casca deixou que a levassem. Não demorou muito para aquele velho nojento mostrar seus verdadeiros interesses. Foi quando Griffith apareceu. Parecia um anjo em um cavalo. Ele arrancou a orelha do desgraçado, mas não o matou, pois a ajuda de um anjo não vem de graça. Ele entregou sua espada para a garotinha. Ele lhe deu uma escolha, uma chance para lutar. A garota não pensou duas vezes e atravessou a espada contra o coração do aristocrata. Mas a partir dali, ela não tinha mais para onde ir. Então pediu para que aquele anjo a levasse com ele. Casca continua contando que uma vez os falcões estavam se reunindo a um barão da região. Um barão podre de rico e podre de costume. Ele gostava de pegar garotos jovens das vilas próximas e os mantinha em seu castelo. Só de ver o olhar daquelas crianças,
Casca sentia um frio na espinha, pois aquele era o seu destino. Ela se sentia perturbada, não parava de tremer, mas bastou um olhar de Griffith para que ela se acalmasse. Depois daquilo e de muitas batalhas, um garoto de apenas 10 anos que havia se juntado aos falcões para treinar morreu, com uma flechada no peito. Acharam um boneco próximo ao corpo do garoto. Griffith colocou o brinquedo junto a ele. Provavelmente ele gostava muito de cavaleiros. Eu me lembro bem dele. Ele sempre olhava para mim como se eu fosse um herói de alguma história. Agora, ele provavelmente está feliz. Será que ele está partindo antes de realizar o seu sonho? Ou será que a morte é o fim do sonho? Será que é o fim da esperança? O que matou essa criança pode ter sido meu sonho. Foi a partir dali que Casca percebeu Griffith mudar. Dias depois, Casca havia retornado ao castelo e viu Griffith através de uma janela do andar de cima. Griffith estava em um quarto com aquele barão nojento. No dia seguinte, Griffith tomava banho no rio. Ele disse que havia feito aquilo por dinheiro, pois um exército precisa de dinheiro, comida, cavalos, roupas. Nada disso é de graça. Ao falar sobre, Griffith não parecia se envergonhar. Dizia até achar um bom negócio, afinal ele lucrou em uma noite, o que normalmente levaria 10 batalhas. Mas ao se esfregar, ele rasgou seu próprio braço. Meu sonho se tornará verdade dependendo ou não dos corpos do meu exército. É um sonho mergulhado em sangue. Eu não me sinto triste, nem sujo por causa disso, mas a coisa que eu mais quero é difícil de se obter. Para obter isso, terei que sacrificar milhares de tropas, sem que nada me machuque. Casca correu até ele e o abraçou. Ela diz para Guts que se o sonho de Griffith é a causa de tantas batalhas, ela vai ser sua espada. É por isso que ela inveja Guts, pois parece que Griffith escolheu ele para esse posto. Mas Casca não pode tolerar isso. Ela não consegue perdoar o fato de Guts tê-lo colocado em risco. E ela não pode perdoar o fato de Guts tê-lo mudado. Qual foi a razão? Por que tinha que ser você? Ela o questiona, enquanto chora em seu peito. Nesse momento, Guts percebe soldados nos arredores, caçando os dois. Depois que eles passam, Guts e Casca saíam da caverna, tentando voltar ao bando. O problema é que Casca ainda sentia dores. De repente, uma flecha disparada mirando Casca. Guts a salvou, a empurrando. Eles estavam cercados por um exército. E esse exército estava sendo liderado por aquele general que teve metade de seu rosto rasgado. O confronto começa. Guts manda Casca se apressar e fugir de uma vez. Ela se nega, e logo em seguida, Guts usa seu corpo de escudo para protegê-la de mais um ataque de flechas. Apenas o braço de Guts foi acertado. Não me leve a mal, mas uma pessoa doente só vai me atrapalhar aqui. E eu não sou o tipo de pessoa que gosta de fugir. Eu ainda tenho negócios para resolver com esse cara. É como você disse, eu simplesmente gosto de usar minha espada. Você gostaria de morrer em um lugar como esse? Você quer que esse lugar imundo seja o seu túmulo? Onde está sua esperança agora? Uma espada foi feita para ser usada. Volte para o dono da espada. Volte para o Griffith. Ela vai, dizendo que vai trazer uma equipe de resgate e pede para que Guts espere por ela. Pede para que ele não morra. Agora não havia mais nada para atrapalhar Guts. Então, de imediato, ele estraçalha a cabeça de um soldado usando sua espada, corta o outro ao meio, parte a cabeça de um e o estômago de outro em um só ataque, e continua fatiando todos aqueles que partiam para sua direção. Casca havia sido interceptada por outros cavaleiros e estava com problemas. Mas pouco antes do pior acontecer, um pelotão dos falcões liderados por Jujo aparece.
Guts continua lutando, exausto, ferido e com uma insaciável sede de sangue. O que estou fazendo em um lugar como esse? Arriscando minha vida pela casca? Não, agora não. Não tenho tempo para pensar nisso. Tudo que tenho que pensar é como devo usar minha espada. Como devo matar, nada mais. Todos os pensamentos irão sumir e só vai restar o ritmo da batida do meu coração. Quando Judio e Casca chegavam ao local da batalha de Guts, já era dia. Todos ficavam em choque diante daquela pilha de corpos mortos. Eram quase 100 homens. Como um homem sozinho poderia ser capaz disso? Casca logo percebe Guts, encostado a uma árvore. Seus olhos estavam fechados. Lacrimejando, Casca grita por ele, o balançava. Mas Guts estava apenas dormindo. Não faça barulho. Não me balança. Dói quando você me balança. Aos que puderem e quiserem, ajude o projeto a continuar com um Pix, seja o valor que for. A chave vai estar aparecendo na tela. Essa colaboração vai me ajudar a manter essa edição linda. Os que colaboraram desde o último vídeo foram Rian Carlos, Matheus Rosa, Fábio Luiz do Prado, Luca de Bragança, Yuri Rodrigues, Jean Carlos, Fernando Marques, Fabiano Batista, João Vitor Boaskevich, Leonardo Pinto, Renan César, Luiz Henrique César, Lucas Cardoso, João Paulo Teotônio, Jean Martins, Ezequiel da Cruz, Diogo Pena, Alan Araújo, João Vitor Rissato, Maria Senir, Lucas Sanji, Rafaela Vidal Góes, que nome espetacular, Jonas Rodrigues, Victor Edson, Marcos Pereira, Lucas de Vasconcelos, Breno Souza, João Pedro, João Castelau, Joemar Marcelino, Caio Vinícius, Rafael Bernabe, Bruno Diego, Etcheverry Guimarães. Muito obrigado e até a próxima.